A doutora Adriana, ela se chama Adriana Aparecida Gábia. A doutora Adriana, ela possui graduação em agronomia pela Universidade Camilo Castelo Branco. Ela possui mestrado em agronomia em proteção de plantas, nematologia agrícola pela Unesp. Ela possui doutorado em agronomia na área de nematologia agrícola, também pela Unesp, pelo UFCA, e ela tem uma larga experiência na área de agronomia, com ênfase em nematologia agrícola, tá? Atualmente, ela faz pós-doutorado em compatibilidade de defensivos agrícolas na virulência de nematóides entomopatogênicos, e ela atua junto na Faculdade de Ciências Agronômicas, que é o UFCA da Unesp, o campus de Botucatu, com pesquisas voltadas para a eficiência no controle químico e biológico de nematóides parasitas de plantas, tá certo? Então, doutora Adriana é fera no assunto, é uma autoridade no universo de nematologia agrícola, e para nós é um imenso privilégio poder ter ela aqui hoje dando uma aula sobre nematóides para nós, né? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Adriana. E, doutora Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E eu espero que você faça uma boa palestra. Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição, tá certo? Bom dia, Everton. Muito obrigada aí pelo convite, obrigada ao Grupo Ser Química, ao Guilherme, que é o meu contato direto. Fiquei feliz, né, pelo convite para a gente bater um papo aí, falar um pouco mais sobre nematóides, que vem sendo, né, um assunto que vem crescendo muito, né, o produtor passou a dar mais importância nisso tudo, está sendo mais discutido. Então, muito obrigada, espero que vocês gostem aí, qualquer dúvida que tiver, bom dia pessoal. Mandem, bom dia, Adriana. Depois a gente debate, a gente conversa e tenta esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Certo. Eu vou iniciar, então, a apresentação. Olá, Guilherme, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Eu vou começar a apresentação, então, e aí as dúvidas que tiverem, depois a gente bate um papo sobre isso. Bom, então, né, hoje a nossa palestra vai ser aí com o tema manejo de nematóides na agricultura. E como nematologista, eu sempre começo do universo mais amplo, né, da nematologia, o conceito mais amplo, até a gente chegar na nematologia agrícola, que é o nosso foco. Então, o que são os nematóides? De uma forma geral, são vermes cilíndricos, né, que são as características principais, só que no nosso mundo agrícola, nós temos algumas espécies que em determinada fase do ciclo, eles têm uma modificação no corpo, né? Mas pelo menos uma fase, o nematóide, ele possui esse formato cilíndrico. Eles são essencialmente aquáticos, então os nematóides vivem no solo, mas eles vivem num filme, numa lâmina mínima de água que existe no solo. São encontrados em vários nichos, né? Então, a gente tem nematóide especializado e adaptado a várias situações, vários nichos, e possuem diversos hábitos alimentares. Então, os que se alimentam de bactérias, fungos, ovos, que são predadores, que são os parasitas, né? E temos aqueles relacionados à agricultura. Então, aqui para a gente ter uma ideia mais ampla, né? A gente tem os nematóides desde especializados em regiões muito frias, com temperaturas baixíssimas, até num deserto com temperaturas elevadas. A gente tem também, né, nematóide de água doce, de água salgada, então, infinitamente adaptados a diversas condições de sobrevivência aí. Aí nós temos o grupo dos parasitas, nos quais, né, parasitas de animais e de humano, que são os que têm importância para a veterinária e para o ser humano. Eu gosto sempre de exemplificar, né, a Ascaris lumbricoide, que é a lombriga humana, que é muito conhecida, né, é um parasita, acho que o mais comum entre nós. Ele é um nematóide humano,
Então, geralmente, quando a gente faz a pessoa, o que é um nematóide? A hora que a gente fala isso, a pessoa fala, ah, eu já sei, então, o que é um nematóide. Consegue correlacionar, que é uma coisa que a gente conhece muito. E aí nós temos os nematóides de importância agrícola. Na importância agrícola, nós temos dois grupos, os benéficos, que são os entomopatogênicos, que são esses nematóides controladores de insetos, e nós temos os fitoparasitas, que são os nematóides parasitas de planta, que é o foco da nossa apresentação hoje. Então, os controladores biológicos, né, a gente tem de diversos tamanhos também, né, os maiores aqui, os microscópicos, e temos também predadores, que tem os nematóides, né, nematófagos, porque eles também fazem o controle direto aí por predação de outros nematóides. E os nossos fitoparasitas, como a gente já sabe, são os que causam aí imensas perdas na agricultura, atacam todas as culturas, né? Vários gêneros especializados aí em diversas culturas. Tem alguns gêneros que atacam muitas culturas que são atacadas por vários gêneros. Então, é bem complicada essa parte. As perdas que esses nematóides causam, então, perdas quantitativas, que é na produção, que é a principal perda, né? As perdas qualitativas, então, culturas como cenoura, batata, que tem produção de tubérculos, por exemplo, então tem uma perda enorme qualitativa do material em si de produção, né? Além dos gastos adicionais que o produtor tem que ter, porque se ele tem uma deficiência ali na planta dele devido ao ataque do nematóide, ele precisa de utilização maior de fertilizantes, defensivos agrícolas e outras pragas, e isso encarece o preço de produção dele. Redução do uso da área. Se você não fizer um manejo adequado, com o passar do tempo, a sua área é praticamente improdutiva e você tem que abandoná-la. E em alguns casos também tem limitação na exportação. Tem alguns nematóides não presentes ainda em outros países, que dependendo do que for exportar, ele é um fator limitante e a gente sofre com isso também. Nós dividimos basicamente os nematóides parasitas de planta em dois grupos, os de sistema radicular, que são a maioria, e os de parte aérea, que a gente destaca o Ditilenthus de Pissac, que é o nematóide do alho, e o Aphelenchus bessi, que é o nematóide da soja. Como o nematóide se alimenta, então? Então, ele se alimenta das células vivas do sistema radicular, ele promove uma alteração no citoplasma, destruição dessa célula, ele injeta uma substância na célula, modificando essa célula e passa a se alimentar desse conteúdo celular modificado. Então, essa célula passa a ser uma célula nutridora para o nematóide. Então, ela começa a trabalhar em função dele e alimentá-lo. Nós classificamos os nematóides, então, em 4 grupos. Os sedentários, os migradores, os ectoparasita e os endoparasita. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como sedentário, né, o nosso maior exemplo é o meloidógeno, que é o principal gênero, né, que causa perdas na agricultura. Sedentário, nós temos o Tilenculus semipenetrans, que é o nematóide dos citros. Como endoparasita migrador, a gente tem o Pratilencus, que é o segundo maior grupo de importância. Ectoparasita sedentário, a gente tem alguns criconemoides, que atacam algumas frutíferas. Migrador, ectoparasita migrador, temos o Belanolimus longicaudatus, que é um nematóide que não ocorre aqui, mas é um nematóide dos citros, né, muito comum nos Estados Unidos. E como os ectoparasita migrador, nós temos alguns opolaicos, que têm uma importância menor, né, quando se compara aos principais gêneros, meloidógeno, pratilencus e tudo mais. A ação, então, do ataque do nematóide pode ser uma ação mecânica, né, é uma ação mecânica, direta, né, não ataque nele, na penetração na célula, enzimática, esfoliadora, a hora que ele faz a modificação celular. Além disso, esse ataque permite, né, a multiplicação de outros patógenos ali nessas aberturas causadas pelo nematóide, além de transmissão de viroses. Os sintomas, então, que esse ataque causa. Os sintomas diretos, que nós vemos no local do ataque, né? Então, no caso de meloidógeno, a gente vê a presença de galhas, que é muito comum, e pratilencus a gente vê as lesões e tudo mais, e outras espécies também, né, que causam essas lesões.
E os sintomas reflexos são aqueles sintomas que a gente vê lá no campo, na parte aérea. Planta reduzida, amarelada, menor produção, que formam aquelas reboleiras, então, que nós chamamos de reboleiras, né? São esses sintomas reflexos, que é o reflexo da planta devido ao ataque que ela está sofrendo no sistema radicular. Então, como sintomas diretos, a gente pode ver as galhas, né? Em algumas culturas, como a cenoura, a gente vê essa deformação toda, sintomas de pratilencos, né? Que causa essa necrose, essa formação de raiz em coito também, são alguns dos sintomas que a gente vê direto no sistema radicular. E na parte aérea, a gente vê ataques aí em todas as culturas, né? E é basicamente bem semelhante, né? Planta reduzida, planta amarela, murcha nas principais horas do dia, seca, né? Em algumas situações, a morte aí das plantas, onde a área é pesadamente infestada, e assim vai. Bom, eu classifiquei aqui os principais nematóides e dividi em dois grupos, né? Os sedentários e os migradores. É interessante falar um pouco deles, vou falar rapidamente, mas para a gente ter a noção, quando chega no produtor, quando o produtor vê um problema, então tem algumas questões que é interessante a gente ter alguma noção. Vou falar rapidamente de ciclo também, que ajuda a gente na identificação e tudo mais dessas espécies em campo. Então, os principais sedentários são o Meloidógenes, né, que é o nematóide das galhas, Heterodera glissinis, que é o nematóide formador de cisto da soja, o Rhotilenculus reniformis, que é o nematóide reniforme, que é o principal problema de algodão e também soja, e o Tilenculus semipenetrans, que é o nematóide do citrus, que não se dava muita atenção, né? Mas nos últimos tempos eu tenho sido procurada e o pessoal está querendo, tão bem interessado em estudar esse nematóide, porque o citrus é uma cultura que está descoberta, né? Nós não temos produto nenhum nessa área. Antigamente nós tínhamos outros produtos que eram aplicados ali na cultura e automaticamente já fazia o controle legal desse nematóide. Mas agora essa área está descoberta e está começando a causar preocupações, então o pessoal está começando a investigar, estudar um pouco mais esse nematóide. Falando rapidamente aqui do meloidógeno, o ciclo dele, basicamente, né? A primeira ecdísia ocorre dentro do ovo, o J2 é o que eclode, procura a raiz, faz a infecção, se transforma em J3, J4 e depois a fêmea. Então, para a gente entender, o que a gente tem que entender disso aqui? Então, vocês observam que no solo a gente tem o J2, que é o que vai sair do ovo e vai encontrar o sistema radicular. Todas as fases do nematóide, as demais, vão estar dentro do sistema radicular. Então, é muito comum aqui para mim, o produtor chegar, né, um cliente, e falar, olha, professora, estou com um problema na minha área, eu vou trazer o solo. Quer que traz raiz? Sim, gente, raiz, principalmente raiz. Sempre que possível, a amostra, né, tem que vir com solo e raiz. A maior parte dos nematóides estão no sistema radicular, não no solo. Então, por isso que eu queria mostrar esses ciclos para vocês entenderem um pouco. Então, meloidógeno, que é o nosso principal grupo, né, mais problemático. Então, apenas J2, aí os ovos, alguns ovos, porque parte pode ficar dentro do sistema radicular, se encontram no solo. Os demais, todos no sistema radicular. Então, é importantíssimo, para fazer uma identificação correta, você ter presença de raiz. A interação que esse nematóide faz, então. Ao encontrar a célula, né, o J2, ele se fixa, ele é sedentário, e ele mobiliza essas células, e elas passam, essa foto aqui dá para ver melhor, elas sofrem hiperplasia, hipertrofia, aumentam de tamanho e passam a fornecer alimento para esse nematóide. Morreu a célula, morre o nematóide. Morreu o nematóide, morre a célula. E essas células que aumentam de tamanho, é isso que a gente vê formando as galhas, porque isso aqui vai aumentando e isso ultrapassa, né, o sistema radicular e é onde a gente vê aquelas galhas. Então, quando chegar lá no campo e ver isso, já consegue, já sabem, né, vendo isso aqui, vocês já conseguem entender o que está acontecendo. Então, o nematóide mobilizou algumas células, essas células ficaram gigantes e esse tamanho dele
extravasou e se tornou a galha, que é o que a gente vê. Alguns sintomas aqui, eu acho que vocês veem bastante, né? É o mais conhecido dos sintomas aí, né? Dos nematóides no campo, é o gênero Meloidogene. Como sintoma reflexo, então, reboleiras, com as características semelhantes. Essas reboleiras podem ser nesse sentido, né? Uma reboleira mesmo, no qual o nematóide, o caminhamento dele, que é mínimo, né? Vai acontecendo de dentro para fora, e também pode ser observado em linha de plantio, porque esse nematóide ele vai sendo distribuído pelos implementos agrícolas, então também é possível você ver os sintomas dessa forma, acompanhando a linha de plantio. Um outro nematóide importante, o Heterodra glycines, parecidíssimo com o Meloidogene, é o J2, que vai eclodir e vai procurar no sistema radicular. E toda a parte do nematóide, todo o ciclo do nematóide ocorre dentro do sistema radicular. E aí, a fêmea, depois de morta, né, nós temos as fêmeas brancas, né, que é assim que chamamos, depois de morta, ela se desprende do sistema radicular, que ela está parcialmente no sistema radicular, é uma sedentária, e aí esse cisto é o que fica no solo, que aqui a gente tem uma foto, né, representando. Esse cisto é o que vai ficar no solo e é ele que vai manter e continuar aí a infestação dessa área. Quando as condições forem favoráveis, umidade e tudo mais, esses cistos rompem e essa disseminação de ovos ocorre, então, no solo de uma nova área, ou na mesma área, em um novo ciclo. Sintomas também parecidos, né? Plantas amareladas, de menor tamanho, morte de plantas, sintomas em reboleiras. Aqui também em carreadores, né? Estradas, linhas do equipamento, onde passa, né, o maquinário que faz essa disseminação. A gente tem essa presença de fêmeas, então, aí a partir de 30, 40 dias a gente já consegue observar as fêmeas brancas. E é importante, né, lá no campo, ela é vista a olho nu, nessa foto a gente consegue ver, mas não confundir, né, com os nódulos da soja. É muito diferente, eu acredito que não dá para confundir, mas já vi casos do pessoal ficar em dúvida, né, os mais inexperientes, assim, quando está vendo a primeira vez, tem essa dúvida. Mas depois que você registra, né, vê e entende melhor, aí consegue visualizar certinho como ela é, você vê que é muito diferente e que não tem essa chance de confundir um com o outro. O Rhotilenclus reniformes é um nematóide reniforme, né, um nematóide principalmente problemático na cultura do algodão. Ele é muito presente ali no Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso do Sul, porém ele já ataca a soja hoje e causa bastante problema também. Ele também é um sedentário, né? Só que ele é um semiendo, então ele fica parcialmente, metade do corpo, a parte anterior dentro do sistema radicular e a parte posterior fora do sistema radicular. Então, essa foto aqui, a gente consegue ver mais ou menos divisão aqui, né? Então, parte do corpo, essa parte vai ficar dentro do sistema radicular, essa vai ficar fora. Diferentemente dos outros nematóides, o Rhotilenclus reniformes, ele tem algumas particularidades que diferenciam ele de outros nematóides. O ciclo dele ovo no solo, eclode o J2, permanece no solo, J3, J4 permanecem no solo, mudando aí o estágio, se tornam machos e fêmeas jovens. É essa fêmea jovem que vai procurar o sistema radicular e fazer o parasitismo, o macho também no solo. Então, se a gente pensar, 90% da população de Rhotilenclus reniformes, ela está no solo e não no sistema radicular. Então, na coleta lá da amostra, solo e a raiz, você não sabe se você tem um meloidógene, né, um Pratylenchus, um Heterodra, que está a maior parte da população no sistema radicular, ou se você tem um Rhotilenclus reniformes na sua área, onde a maior parte está no solo. Então, por isso a importância desse complemento, para a gente ver isso aí. Geralmente, de uma forma geral, né, os nematóides ficam no sistema radicular, que é onde eles se alimentam, e tem, então, algumas particularidades, no caso, o Rhotilenclus reniformes, que tem essa tendência de ficar no solo. Todas essas fases aqui, J2, 3, 4,
e fêmeas e machos jovens, eles não se alimentam. Então, é por isso que eles estão no solo, porque, né, tem esse questionamento também, mas aí eles vivem lá? Não, na verdade, eles não se alimentam mesmo, eles ficam com a reserva do corpo deles. Outra característica do Rhodiolenchus reniformis, ele não mostra aquele sintoma visível característico dos outros nematóides. Por exemplo, essa foto aqui é uma área que eu estudei muitos anos nela, ela tem uma distribuição uniforme de Rhodiolenchus reniformis, em alguns pontos tem população elevada e olhando você não consegue ver sintoma visual. Na hora da colheita você vê que tem quebra de produção, mas olhando aqui nem tanto, então dificulta muito, né? Como que o produtor vai saber que ele tem esse nematóide? O ideal seria a gente fazer monitoramento das áreas, para assim identificar a presença de nematóides no começo, mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, né? O produtor, infelizmente, ele vai, e o que é entendível também, né? Ele vai fazer ali a amostragem, tentar ver o que tem, quando começa a aparecer os sintomas, ele olha uma área dessa e ele fala, minha área não tem nada, e é super aceitável. É que nós, por exemplo, né, os nematologistas do outro lado, conhecendo algumas espécies, a gente recomenda isso, né? Olha, seria interessante fazer uma amostragem de nematóide também, você pode ter tal espécie. Mas para o produtor, não, numa área dessa não tem. E até ele perceber essa quebra de produção que está ocorrendo, vai um tempo e ele vai associar muitas coisas, mas não um ataque de um patógeno, né? Porque não tem sinal visível. Em alguns casos, a gente vê algumas manchas mais claras, mas é comum você ver áreas que não têm sintomas e têm a presença do nematóide. O Rhodiolenchus semipenetrans é o nematóide dos citros, parecido com o Rhodiolenchus, ele fica parte do corpo dentro do sistema radicular e parte fora. O ciclo dele também é parecido, né? Dentro do ciclo, quem faz a infecção é a fêmea jovem, e da população ali de juvenis, em torno de 25% vão ser fêmeas jovens, 75% vão ser machos. Então, esse nematóide ele tem uma multiplicação muito lenta. É por isso que ele é conhecido, né, como nematóide causador do declínio lento dos citros. Porque até essa população chegar a um ponto elevado que causar sintoma, isso aí passa 8, 10 anos, que é muito tempo. E além da planta ser uma cultura perene, né, uma cultura grande, que tem mais sistema radicular, suporta um pouco mais ataque de nematóide, tem essa característica no ciclo biológico dele, no qual ele demora todo esse tempo para ter uma população alta. Então, a multiplicação dele, a taxa de multiplicação dele é baixa. Como eu comentei, então, baixa infestação, a gente tem um declínio lento. Se você tiver uma população alta, depois de muitos anos em um pomar, né, a população estiver alta, você fazer a renovação desse pomar, tirar essas plantas, entrar com um plantio novo, as mudas, em contato com essa população alta, elas apresentam sintoma de início, então, e pode até morrer. Mas nos outros casos, a gente só vê os sintomas depois de muitos anos. O grupo dos nematóides migradores, a gente tem o gênero Pratylenchus, né? Que é o mais comum, o mais importante, é o segundo grupo de maior importância entre os nematóides fitoparasitas. Nós temos o Rhadophilus similis, que é um nematóide cavernícola da banana. E nós temos o Distilenco de Pissac, que é um nematóide da área, que é muito problemático em áreas de produção de alho. O Pratylenchus, então, diferente do meloidógeno, ele é um endoparasita migrador, então ele se locomove dentro do sistema radicular, ele faz a ovoposição dentro do sistema radicular também, e ele vai se alimentando das células, ele tem a mesma forma, né? Ele chega na célula, penetra a célula, injeta um conteúdo, faz a modificação dessa célula, desse conteúdo celular, se alimenta, só que diferente do meloidógeno, que fica ali vivendo, né, em parceria com essa célula a vida toda, o ciclo todo, o Pratylenchus sai e vai para outra célula. Se alimenta, vai para outra. Então, ele faz um caminhamento, e esse caminhamento vai destruindo o sistema radicular. É por isso que a gente vê as necroses, que é exatamente onde ele está matando as células que ele passa se alimentando. Diferente também do meloidógeno, toda a fase
do Pratilencos é infectiva. Então, nós vimos lá nos sedentários que o J2, né, o meloidógene e heteródera, J2 é que faz a procura da raiz e faz a identificação. Aqui não. Eclodiu J2, 3, 4, machos, fêmeas, adultos, todos fazem o parasitismo da planta. E aí, porém, né, esse nematóide ele se multiplica muito mais lentamente. A fêmea de meloidógene pode depositar 300, 400 ovos numa massa gelatinosa. Já para Pratilencos é muito menor essa taxa. Então, ele compensa, né, por um lado, a questão de todas as fases do ciclo serem infectivas, mas aí tem essa ovoposição um pouco menor. Tudo ocorre dentro do sistema radicular. Então, se você pensar, a gente tem eclosão aqui, né, dos ovos, que fica de uma safra para outra, entra no sistema radicular, uma vez que ele entrou, tudo vai acontecer aqui dentro. Então, nesse caso, é comum, no caso do Pratilencos, né, você encontrar poucos ovos no solo, porque a ovoposição é dentro do sistema radicular. Aí, esses ovos que foram depositados aqui, eles eclodem e já continuam ali mesmo, dentro do sistema radicular, caminhando e se alimentando. Os sintomas que a gente vê, então, a parte necrosada, né, das raízes, que é aí a destruição das células onde ele passa, ele se alimentou. O Rhodophyllus similis é parecido, né, também é um endoparasita migrador, porém ele é o maior problema na cultura da banana. O ciclo é semelhante também, todas as fases são infectivas, e aí ele continua fazendo a sua multiplicação dentro do sistema radicular. Os sintomas, então, são as raízes necrosadas. Ele causa um problema que é muito comum, né, na cultura da banana, que além da perda da produção, né, da redução, então, da produção, ele tem muito tombamento, porque o sistema radicular fica fraco devido a essa necrose, né? A gente sabe que o sistema radicular da bananeira é mais tenra, é uma raiz diferente. Então, ela fica enfraquecida, com o peso do cacho, é muito fácil essa planta tombar e esse cacho não chega na maturação, então tem essa perda. Então, é comum a gente relatar, né, grande perda de produção por meio do tombamento da planta. O Ditilencos de Pissac, que é o nematóide da parte aérea, da cultura do alho, ele é um endoparasita migrador também, ele se alimenta das células do parênquima, dissolve a lamela média das folhas, tem um ciclo aí relativamente curto, e todos os estágios também são infectantes. Essa massa branca que a gente vê aqui como é uma imagem, né, microscópica, isso aqui é um conjunto de nematóides, não tudo isso aqui são nematóides. Em áreas produtoras, né, como eu comentei, é muito comum, as perdas são grandes desse nematóide. Essa aqui é um bulbo, né, uma folha ali, né, do bulbo de um alho, no qual a gente fez uma coloração, e tudo isso que vocês veem é um nematóide. Esse nematóide, ele entra em anidrobiose, então essa palha aqui, ele pode ficar assim por anos, depois você coloca isso numa água, ele volta a umidade, eles voltam, quebram essa dormência e voltam um ataque. Então, isso é complicado. É muito comum a disseminação de nematóide, então, através do bulbo, né? Que é o principal disseminação do bulbo. Então, aí você comercializa e você acha que está isento e tudo mais, e ele fica um tempão ali se mantendo, né? Em dormência nessa palha para continuar um próximo ciclo, num próximo plantio. Os sintomas que ele ataca, então, na cultura. E entrando, falar um pouco dos fatores que interferem na população dos nematóides parasitas. Bom, como sabemos, a temperatura é o principal fator que interfere no ciclo biológico do nematóide. Então, é o que a gente pensa, né? A gente já até sabe, né? Um pouco sobre isso, é mais comum esse conhecimento. É comum o pessoal chegar e falar assim: então no inverno a gente não tem o nematóide tem menos, tal, né? Além de ser uma entre-safra, que a gente não tem a cultura, de uma forma geral a gente não tem alimentos, tem, mas não o principal como na época da safra. Mas aí a gente tem essa questão de temperatura, que é o fator que mais interfere. Umidade e a aeração do solo também, a textura do solo,
A maior parte dos nematóides parasitas de planta, eles preferem texturas mais arenosas, com exceção, de novo, do Rhotilenchus reniformes, que prefere um solo argiloso. Os aspectos químicos, né? E o pH também tem interferência. Então, toda a realidade do solo ali, tudo que acontece ali tem interferência na comunidade, né? Não só na comunidade nematológica, mas também na biota do solo de uma forma geral. A temperatura acima de 50 e abaixo aí de 5 graus são letais para o nematóide fitoparasita, né? Lá atrás eu falei que tinha nematóides especializados em áreas frias, em altas temperaturas, mas outros nematóides, né? Nematóides de vida livre, outra realidade. Falando em fitoparasita, a gente tem um limite, então. Então, onde a cultura vai bem, o nematóide vai bem. Então, uma temperatura ótima aí entre 15 e 30 graus é o ideal. Reduziu a temperatura, né? A temperatura vai diminuindo, o ciclo do nematóide prolonga. Aumenta a temperatura, o ciclo diminui. Então, por isso que na época da safra, aí no verão, né, que a gente tem maiores temperaturas, a multiplicação é muito mais intensa, porque o ciclo dele vai reduzindo, ficando ali em torno de 25 dias. Caiu temperatura, esse ciclo prorroga, né, prolonga um pouco e pode chegar aí nos 40 dias, que é uma característica normal da temperatura fazer essa influência aí no ciclo. Umidade e aeração do solo, então os nematóides precisam de pelo menos um filme d'água, né, no solo para ter o seu desenvolvimento, como eu havia comentado. Excesso de umidade interfere na locomoção dos nematóides, isso atrapalha também o desenvolvimento e tudo mais. A falta de oxigenação também é um fator que interfere na população. Textura de solo, a maior parte, como eu comentei, gosta de texturas arenosas, e textura argilosa, né, mais argilosa, no caso de Rhotilenchus reniformes. Sobre os aspectos químicos, né, concentração de alguns componentes químicos no solo afetam a população, o pH também, de forma geral, afeta, né, o ideal aí é entre 4 e 8, pH entre 4 e 8, que é o mais favorável para desenvolvimento dos nematóides. E como fatores bióticos, quais são, né, os fatores que interferem aí no nematóide? O principal, sem dúvida, planta hospedeira, é a alimentação, né? Então, a alimentação é a base de tudo. A característica do nematóide, cada espécie tem uma característica diferente, e a presença de micro-organismos, que, claro, acaba fazendo um controle biológico natural aí na população. Então, interfere a população do nematóide. Então, a planta hospedeira, né, é o principal, que é o que a gente consegue manejar. Algumas espécies apresentam ampla gama de hospedeiros, que é o caso de Meloidogene e Pratylenchus. Então, eles conseguem parasitar todas as plantas aí de importância econômica, frutíferas, plantas infestantes. E já tem algumas espécies, por exemplo, Heterodera, que ele é restrito, né? Heterodera glycinis, ele pega só a soja, então é tranquilo trabalhar com uma rotação com ele. Porém, esses nematóides que tem nessa gama ampla aí de hospedeiros, fica muito difícil você achar uma cultura para substituir a outra que você consiga reduzir a população. Então, aí, esse fator está ligado, né, diretamente à rotação de culturas, que é um dos manejos que a gente sempre prioriza e sempre que possível, né, fazer. Na verdade, deveria ser feito, mas é que aí entra num choque com o produtor, né? Nem sempre, o produtor até faz uma rotação, mas dentro da programação dele, viável, né, economicamente viável. Nem sempre é pensando em manejo de nematóide, que é o que deveria ser feito. Característica da espécie do nematóide, então a gente tem nematóides que multiplicam muito, que é o caso do Meloidogene, né, que eu falei, as fêmeas têm uma ovoposição muito grande, Heterodera também, e aí a gente tem aqueles que têm uma multiplicação da população muito lenta, que é o caso do Tilenchus, que eu também já comentei. Os fatores bióticos, os micro-organismos, né, que podem trabalharem diretamente aí na população como inimigos naturais.
Tem a interação também, né, da planta hospedeira, então tem micro-organismos que podem ser competidores, eles não atacam diretamente o nematóide, mas eles atrapalham a vida do nematóide no solo, né, porque disputam a mesma alimentação ou o mesmo espaço, então também tem essa interferência. E a disseminação dos nematóides, né, basicamente deslocamento, né, de solo e material infestado. O nematóide, ele se desloca muito pouco, então o caminhamento dele é ali em forma de reboleira, ali na região dele. O que faz ele ir de uma área para outra, ou dentro do mesmo talhão, de um ponto para outro, esse deslocamento é feito de forma mecânica. Quem faz isso é o homem, com implemento, animais, né? Sapato, qualquer tipo de material que consiga fazer essa disseminação. Nós temos também as enxurradas, né? Então, vamos pensar uma área aí que tem um declive, né? Que tem uma elevação diferente aí, as enxurradas, geralmente nas baixadas a gente vê população maior de nematóide. A irrigação, o vento, o Heterodra glycinis, o cisto, né? Que são leves, eles podem ser levados pelo vento. Então, é uma forma de disseminação também. E falando um pouco de manejo agora, que é a ideia da nossa palestra, né? Mas eu fiz uma introdução aí, grande até, mas para a gente entender um pouco de nematóide, se a gente entra direto aqui na parte de manejo, fica um monte de perguntas e pontos que a gente não consegue entender. Então, pensando, manejo de nematóide, eu tenho uma área. Qual é o primeiro ponto? Prevenção. Tenho que cuidar para não entrar o nematóide. Uma vez que o nematóide entrou na área, a gente não erradica, ele é eterno. A gente consegue controlar, manejar a população para ela ficar a um nível baixo do nível de dano, né? E conseguir ter uma produção normal. Mas você não consegue fazer a eliminação desse nematóide da área. Então, cuidado com material de propagação, então mudas e tudo mais, no caso do alho, lá, sementes, né? Evitar deslocamento de solo infestado, preparo de solo isoladamente, né? Áreas infestadas deixa por último, limpeza de implementos agrícolas e a conservação do solo. Falando isso na prática, é fácil? Não é fácil. Você tem um produtor, um pequeno produtor de hortaliças e ele tem umas estufas. Então, ele tem uma estufa dele, ele descobre que está contaminada. Então, ele isola essa estufa, ele trabalha as outras, deixa essa por último. Quando ele sai com o equipamento dele dali, ele lava o equipamento dele, ele coloca lá na porta um produto para a hora que ele sai com o calçado, lava o calçado. Então, é aplicável para ele fazer esse controle. Agora, vamos pensar numa área enorme, lá um produtor de Mato Grosso, soja. É aplicável? Como ele vai fazer esse... É claro, ele pode, descobrindo uma área, isola ela, deixa ela por último, trabalha todo o resto da área e depois vai nessa área. Algumas coisas dá para ele fazer, mas limpeza de implemento, ele vai sair de uma área, não é muito aplicado. É o correto, é o que, se fosse possível, seria uma forma de controle, né, de prevenção aí, de agir como prevenção. Mas a gente entende que para o produtor não é tão simples assim, no dia a dia não é tão aplicável assim. Mas, sempre que possível, trabalhar utilizando essas prevenções a fim de evitar aí a contaminação de uma nova área. Bom, então aí você não tem a prevenção, mas aí a área está contaminada, contaminou, você já chegou numa área contaminada, a área do produtor já está, então, quando descobriu, o que a gente tem que fazer? Parecem os sintomas. Vamos fazer a amostragem e identificar realmente nematóide, qual espécie que eu tenho, qual é o nível populacional que está lá na minha área, para depois disso a gente determinar o manejo correto. Condição de amostragem de solo. Não pode ser um solo encharcado e nem um solo muito seco, porque isso interfere na população do nematóide. Na verdade, isso vai interferir na quantidade ali, né? Solo muito seco, o nematóide vai morrer, vai se decompor. Quando a gente for fazer a análise, a gente não consegue quantificar exatamente a realidade que está lá no campo. Então, é interessante fazer essas questões, observar essas questões antes de fazer uma amostragem. Quais equipamentos eu posso usar? Equipamento limpo, né? Claro.
Se possível, você fazer a limpeza desse equipamento de um ponto para o outro, porque às vezes você coleta nesse ponto que tem um nematóide e no outro ponto você não tem. E aí você vai levar o nematóide para lá. É trabalhoso, mas seria uma recomendação correta. Esse equipamento pode ser um trado, pode ser um enxadão, pode ser qualquer equipamento que você consiga fazer uma coleta do perfil do solo, desde a parte de cima assim até uns 15, 20 centímetros. O número de amostra é um outro ponto que causa debate, né? A literatura traz aí que o ideal é de 10 pontos por hectare. É aplicável? Em grandes áreas, isso é aplicável? Não, isso não é aplicável. Então, o que eu costumo falar? Já sabemos, quanto maior o número de amostras que você conseguir fazer numa área, mais representativo vai ser e maior a probabilidade de você detectar a presença do nematóide ali. Então, sempre que possível, maior número de amostras, dentro da realidade, né, da capacidade ali de cada situação. Mas, geralmente, como que funciona, né? O produtor vê uma reboleira, aí ele vai lá e faz a coleta na reboleira e traz para a gente. Então, esse caminhamento e tudo mais seria voltado também para monitoramento da área, depois, né, que você identifica, e depois você vai monitorando essa área para ver como que está esse nível populacional, essa disseminação e tudo mais. Mas pensando, então, em coleta em reboleira. No centro da reboleira, geralmente são as plantas piores, né, que já estão morrendo e tudo mais, então o sistema radicular ali já está danificado, a população já está baixíssima. Não coleta dessa parte. Você coleta das extremidades da reboleira, que é onde está a fase de transição. Então, é ali que o nematóide está mais presente, e na parte externa da reboleira, que ainda não tem os sintomas, mas pode ter já a presença do nematóide. Então, é aí que a gente consegue identificar e quantificar a maior população. O caminhamento, então, pensando, né, no monitoramento diário, você faz em zigue-zague, que é a melhor forma de se amostrar, né, uma área toda. A retirada das amostras, então, no perfil do solo, mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros. Nós temos, né, uma particularidade no caso do Rhodiolenchus, claro, né, que ele é sempre diferente. Ele costuma estar um pouco mais fundo, às vezes. Se for numa época de cultura, né, numa soja, no meio da cultura, assim, do ciclo da cultura, você consegue pegar ali em volta do sistema radicular, que é onde ele vai estar, tudo mais. Mas mais para o fim, ele já começa a baixar, já começa a se aprofundar no solo. Então, é comum aí 30, 40 centímetros você achar o Rhodiolenchus uniformes. Uma coisa muito importante, qual a melhor época para se fazer a amostragem? Época de florescimento da cultura, porque é exatamente o meio do ciclo. Então, o nematóide já se multiplicou, se você for lá no começo do ciclo, às vezes a população está baixa porque ele ainda está se multiplicando. Fim do ciclo, ao contrário, a população começa a decair e você também acha uma população baixa. Acondicionamento das amostras, pode colocar num saco plástico, encaminhar para um laboratório. Gente, o ideal é você fazer uma programação, coletou a amostra, encaminha para o laboratório, o quanto antes. É claro que tem situações que não é possível. Mantém no ar-condicionado, mantém na geladeira, na parte de baixo ali, tem que manter uma temperatura baixa. Como eu comentei, baixa temperatura, o ciclo, né, o nematóide diminui as suas atividades, então aí ele vive um pouco mais. Qual é o problema dessas amostras que demoram? O nematóide gasta sua energia, morre na amostra, se decompõe. Hora que chega aqui, eu vou fazer a análise, eu encontro meia dúzia de nematóides. Isso é a realidade do campo? Pode ser que não seja, eu não posso garantir que isso está correto. Tem tudo a ver com a amostra, né, e com as condições que você manteve essa amostra. Porque já pode ter chegado uma população alta, demorou muito tempo, se decompôs os nematóides ali na amostra, e quando eu identifico aqui, eu só encontro uma população baixa, o que pode não ser a realidade. Em culturas perenes, a gente recomenda fazer a amostragem na projeção da copa ali, né? Naquelas radicelas, citros, café, aí a gente tem aquela radicela mais superficial, faz nessas raízes. A amostragem em viveiro, a gente determina um lote, né? Então, geralmente 10 mudas representam ali um lote de 1000 plantas.
Bom, conhecendo sua população, então, a gente vai para os métodos de controle. Eu coloquei todos aqui, alguns são aplicáveis em algumas situações. O Alcave, ele pode ser aplicado e funciona legal em questão de estufas. Alcave é manter a área limpa, sem nada. Não confundir Alcave com pousio. Pousio é você deixar sua área parada, não trabalhando com uma cultura agrícola, mas deixá-la abandonada. Então, aí, dependendo da espécie que você tem, gênero, meloidógeno, pratilempes, vão continuar se multiplicando nas plantas infestantes. Então, Alcave é não deixar nada, não deixar nenhuma possibilidade de alimentação para o nematóide na área. O Alcave úmido é a mesma coisa, porém você irriga de tempo em tempo. E aí, um dos fatores que interferem na eclosão dos ovos é a presença de umidade. Então, aí, os ovos percebem essa umidade, fazem a eclosão, achando que já que já tem umidade, já tem cultura, tudo mais, porém não tem, eles morrem. Então, essa é a ideia desse Alcave. Então, você irriga, promove a eclosão dos ovos, volta no seco, esses ovos, esses nematóides aí eclodidos morrem. Inundação não é muito aplicado, né? Mas é uma forma de controle, porque a oxigenação do solo e tudo mais interfere diretamente na população do nematóide, então é uma forma de controle de reduzir população. A solarização em áreas pequenas, antigamente era muito feito isso, hoje não é aplicável, mas se você for pensar em algumas situações, áreas pequenas, tudo mais, você ainda pode usar, é um método muito eficiente, porque você aumenta a temperatura, né, nematóides morrem, aumenta aí a sua atividade, gasto de energia e morrem. Rotação de culturas é uma das mais interessantes, né? Aqui já é um pouco mais, já é aplicável, né, para a gente. Então, as plantas não hospedeiras, né? O ideal seria. Então, você pode escolher uma espécie vegetal de importância econômica, ou uma adubação verde, ou ainda algumas espécies que têm ação nematicidas. No caso, espécies vegetais de importância econômica, sempre dá certo? Não, não dá certo. Vamos pensar num heteródera. Ele é um nematóide da soja. E aí, então, aí eu entro com milho, eu entro com algodão, eu entro com o que eu quiser, e aí eu já consigo fazer uma rotação legal. Mas aí na minha área eu tenho meloidógene ou pratilempes, que vai pegar algodão, que vai pegar milho, que vai pegar muitas coisas, né? Praticamente tudo. É fácil? Aí já fica mais difícil. Então, a rotação de culturas, ela é bem legal, ela deve ser feita sempre, só que é por isso que é importante conhecer o que você tem na sua área, qual o nível populacional dessa espécie que você tem lá, para você tentar achar uma espécie de importância econômica, né, que dê certo lá e que não vá continuar multiplicando. Caso contrário, você teria que entrar com uma adubação verde ou ainda com alguma espécie que tem ação nematicida, que não são tantas assim. Não é tão simples também. Mas aí, então, as dificuldades dessa rotação. Encontrar a espécie, né? Geralmente, é difícil você convencer o produtor, vamos colocar uma determinada cultura aqui, que vai ser legal para o manejo e tal. Nossa, mas eu só vou ter gasto, eu não vou ter lucro nenhum aí em cima dessa produção. Então, às vezes, você se depara com essa situação que não é fácil. Controle de planta daninha tem que ter dentro dessa rotação, né? Porque os nematóides podem se multiplicar ali. E, então, monitoramento da comunidade nematológica. Como eu comentei, funciona muito bem com heteródera, meloidógene e pratilempes, difícil. Rotilânculos reniformes, pode ser, rotilânculos reniformes não se multiplica em gramíneas, então tá, você tem, ele vai em algodão, ele vai em soja, mas aí você entra com milho lá, faz um safrinha, faz um milho e depois na entre safra entra com uma aveia, alguma coisa assim, então tem essa possibilidade. Começando então o controle biológico, nós temos dois tipos de controle biológico. O controle natural, que é a comunidade que já tem no solo, que faz ali o seu controle naturalmente, e o controle inundativo, que é esse que a gente faz, que é a aplicação de controladores biológicos para redução do nível populacional. A gente já tem alguns, falando de fungos então, né? A gente já tem alguns fungos, aqui no caso os predadores que a gente tem no solo. Pensando em fungos, a gente já tem
algumas espécies que ocorrem, né, naturalmente no solo, cada um tem uma função diferente aí de controle e tudo mais, e aí ele já ajuda nesse controle do nematóide. Nós temos também alguns fungos endoparasitas, também presentes no solo. Geralmente, essas espécies são menos estudadas e menos trabalhadas porque tem uma multiplicação difícil. Então, comercialmente falando, é diferente, né? A multiplicação não é tão fácil e tudo mais. Então, por isso que não tem tanto foco. Mas a gente sabe que essas espécies ocorrem no solo e fazem o seu controle biológico natural. Aí aqui a gente entra um pouco na parte comercial já, que é o que a gente encontra. São espécies passíveis de produção e comercialização. Então, a gente tem no mercado o Purpuricillium, né, que era o Psilomices, Trichoderma e a Pocônia, que são comercializados hoje já e que fazem o controle biológico, então. Falando um pouco das bactérias, a gente tem as Pasteur, né, penetrans e Thorne, e os bacilos, que é o maior grupo, que são os bacilos, né? Então, a gente vê a maior parte dos produtos que a gente tem hoje são à base de bacilos, tem várias espécies já aí no mercado, é o mais fácil de produzir e comercializar, né? Por isso que são os mais estudados. Eles têm várias formas de atuação, então, aí no nematóide, né? Eles atuam fazendo o controle, fazendo a repelência desse nematóide e causando uma proteção, né, uma barreira de penetração ali no sistema radicular. Então, ele é bem interessante, por isso é um dos mais estudados, né, e investidos e comercializados, e tem uma eficiência legal. Entrando um pouco no controle químico, eu deixei aqui a parte de fumigantes, mas, sinceramente, eu não sei se tem a comercialização desses produtos. Eles têm registro ainda, mas eu acredito que não é mais usado. Antigamente foi muito usado os fumigantes, e eles são problemáticos, né? Causam problema no meio ambiente e tudo mais, e por isso eu acredito que não seja usado mais. O que a gente tem no mercado de não fumigantes? Nós não temos muitas opções de nematicidas, nós temos aí o benfuracarb, caduzafos, carbosulfano, flopiram, fluensulfona e o terbufos. E aí, para o tratamento de semente, a gente tem a albamectina, o emida com o tiadcarb e o fluopiram também, que entra como tratamento de semente, que vem crescendo muito esse mercado, né, de tratamento de semente. E lembrando também que aqui eu relatei o controle químico, mas a gente já tem vários micro-organismos, principalmente, né, bacilos, que são utilizados para o tratamento de semente. É mais aceito para o produtor, é mais prático, né? Então, quando o manejo ele é mais prático para o produtor, é mais fácil de ser aceitado, né? Então, o tratamento de semente é uma questão promissora aí também. Já vem sendo muito usado, né? E a tendência é crescer isso no mercado. Bom, mas aí, resumindo, manejo, o que seria? É sempre um conjunto de táticas. Então, aí, de acordo com a população que você tem, qual espécie você tem, qual nível populacional é que você vai determinar. Não é uma receita de bolo que você usa a mesma coisa para todas as áreas, para todos os problemas. Então, não é essa a solução. Geralmente é isso que o pessoal faz. Olha, eu estou com problema de nematóide, então faz tal coisa que isso é bom. Não é assim que funciona. Você tem que saber o que você tem, qual o nível populacional que você tem, e aí você vê quais controles, né, quais manejos ali você consegue inserir na realidade daquela área, daquele produtor e tudo mais. Então, tem produtos que eu vejo aí que o pessoal fala, mas isso não funciona, ou... Na verdade, não é isso. Se você não usar adequadamente, nada vai funcionar para nematóide. Então, aí que está o pulo do gato. Então, você tem uma área lá, é possível fazer a rotação de culturas? Legal, a espécie que tem me permite, vamos fazer. A população está altíssima, entra com controle químico, baixa essa população. Depois, entra com aplicações sistemáticas do biológico para manter a população baixa. Rotaciona o biológico com mais de uma espécie. Cada um tem uma atuação diferente. Então, é análise da sua área, do seu problema, e aí determinar o que você tem que fazer. Se você for usar a receita de bolo, não vai funcionar. Em um lugar vai dar certo, mas no outro não vai. E aí não dá para associar
ao produto que você está usando. Será que eu apliquei errado? Será que foi a dose? Eu vou aumentar a dose? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que você não está fazendo o que aquela área está pedindo. Então, você não vai ter o controle mesmo. O ideal é você consultar aí seu técnico e tudo mais, e na dúvida procurar um profissional especializado, né? Um nematologista, no caso, aí, para conseguir pensar junto naquela realidade o que dá para fazer. Aproveitando, então, essa apresentação, né, que a gente está falando de nematóide, eu queria apresentar uns dados de um estudo que eu fiz aqui na faculdade, né, como o Everton comentou, no começo eu trabalho aqui com estudos, né, envolvendo eficiência de produtos químicos e biológicos para o controle de nematóides, de todas as espécies aí, em todas as culturas. Então, aí nós fizemos um estudo com biossolos do grupo Ser Química, para o controle de meloidógena incógnita e Pratylenchus brachyurus na cultura da soja. Foi utilizado 8 tratamentos, nós escolhemos 2 padrões de mercado, 4 dosagens, né, 150, 300, 600 e 1.200 ml por hectare do biossolos, e um tratamento associando biossolos mais o Activer, para ver o que ia dar. E os resultados foram bem interessantes. Para a meloidógena incógnita, nós fizemos, né, meloidógena incógnita e Pratylenchus, foram feitas 2 avaliações, aos 30 dias e aos 60 dias. Encontrou-se uma eficiência de controle muito boa aqui. Um ponto que a gente tem que levar sempre em consideração. Controle biológico não tem a mesma eficiência do controle químico. Hoje em dia, o controle químico tem um resultado baixo. Antigamente, nós tínhamos produtos, né, que todo mundo lembra, o TM, que depois veio o Furadan, que tinham um controle altíssimo. Eram moléculas fortes. Então, elas eram agressivas para o meio ambiente, para o homem, mas também eram agressivas para o nematóide. Hoje, a gente tem produtos menos agressivos, pensando em meio ambiente, aplicador e tudo mais, só que ele é menos agressivo também para o nematóide. Essa é né, não tem como você separar isso. Ou é forte para tudo, ou é fraco para tudo, é mais ou menos assim. Mas mesmo com essas moléculas mais fracas, o controle biológico, ele tem uma eficiência menor, é normal. Então, se você achar uma eficiência de 40%, 50%, já está muito bom. Para pensar que você tem uma área infestada e você consegue reduzir com a aplicação de um controlador biológico 50%, metade da sua população. Isso é muito legal, isso é muito bom. Porém, olha aqui, nós encontramos valores superiores a 60%, isso é bem legal. Esse tratamento com a maior dosagem, nesse caso aqui, chegou a 80%. Isso é bastante. Porém, a gente tem aqui 70% com uma dose bem menor, que também é muito interessante. Aos 60 dias, também a gente verificou que caiu um pouco a eficiência, mas mesmo assim ela continuou praticamente acima de 50%. Isso é um resultado bem legal. E o que a gente vê? Que o Biosolos, ele apresenta resultados semelhantes ou até superiores aos produtos que já estão no mercado. Então, se você parar para pensar, é um produto que já pode ser utilizado, que tem uma eficiência similar ao que está sendo usado. Aqui, para Pratylenchus brachyurus, aos 30 dias, também foi observada eficiência. Na verdade, foi observada essa eficiência de controle em todos os tratamentos para os 2 nematóides nos 2 períodos. Isso é muito bom. A gente vê que a eficiência foi um pouco menor, mas isso está relacionado, né, com a biologia do nematóide, como nós já falamos lá atrás, né, como funciona o ciclo do meloidógeno e como é o ciclo do Pratylenchus, que ocorre tudo dentro do sistema radicular. Então, dá para fazer essa associação. Pode estar, então, relacionado a isso. A gente observa aqui também que meloidógeno multiplica muito mais que Pratylenchus, o que a gente também viu lá no ciclo e o que é comum de ser observado, é esperado, é assim que funciona. Aos 60 dias também foi observado o controle interessante, né, dos tratamentos, aqui acima de 60%, a 50%. Resumindo,
Então, o Biosolos, ele apresentou resultado semelhante ou superior aos padrões que nós utilizamos aí, que são os que tem no mercado, né? E também, dentro, né, seguindo esses resultados, com esse potencial, esse produto pode sim, né, no futuro, aí estar no mercado, e entrar num controle, no manejo aí pro controle de nematóides, né, no caso de meloidógeno e pratilencos, para a cultura da soja. Então, ele tem esse potencial, sim, é um produto muito bom aí, que vai ajudar a gente, né, no controle biológico de nematóides. E seria basicamente isso. Então, aí eu fico aberto, né, a questões, se ficou alguma dúvida de alguma parte, alguma coisa, vamos responder aí o pessoal. Adriana, está me ouvindo? Estou ouvindo. Parabéns pela sua palestra, foi incrível, a gente aprendeu Obrigada. aqui bastante coisa. Você é uma Espero ter autoridade. atendido, né, a expectativa e ter esclarecido algumas coisas, mas se ficaram dúvidas, vamos bater um papo agora e tentar esclarecer. Não, com certeza. Eu recebi perguntas aqui, eu vou passar para você. Muito Certo. obrigado. Você é uma autoridade nesse assunto e toda a explanação que você deu aí ajudou bastante a gente. Quem entendia aí um pouco menos, tinha um conhecimento mais restrito dentro da área de manejo de nematóides, eu acredito que teve aí o privilégio, né, de ter um conhecimento sintetizado, mas extremamente essencial, né, com as coisas que você passou. Então, muito obrigado aí. São anos de pesquisa, de estudo, né, que você tem, e aí você passando isso para a gente agora. Então, é um enorme privilégio para nós poder receber esse conhecimento de você, né? Eu queria passar para você a primeira pergunta, que é o seguinte, ela foi feita pelo Danilo. O Danilo perguntou o seguinte: doutora, bom dia. Uma fêmea consegue eclodir quantos juvenis em média? Certo. Eu acho que ele quis perguntar ovopositar quantos uma fêmea consegue ovopositar dependendo da espécie. Então, por exemplo, meloidógene de 200, 300, 400, heteródera também. A eclosão dos ovos ocorre pelos juvenis, não tem ligação da fêmea. Entendi. Então, a fêmea faz a ovoposição numa massa gelatinosa, pensando em meloidógeno. Agora, pensando em pratilencos, ela vai caminhando no sistema radicular, ovopositando e deixando esses ovos para trás. Entendi. O juvenil é que vai fazer esse estímulo para a eclosão dos ovos. Agora, a taxa de ovoposição varia de espécie para espécie. Pratilencos ali, 20, 30 ovos por ciclo, meloidógeno, 200, 300. Então, por isso que a multiplicação de meloidógeno é muito maior, porque ele ovoposita muito mais. Entendi. Não sei se é isso, ele pode... ele falou aqui no nosso chat, ele colocou que era exatamente referente à ovoposição. Né? Aproveitando, pessoal, quem estiver online aqui na nossa palestra, mandem suas perguntas pelo chat para facilitar o nosso controle, a administração aqui, tá certo? Vocês podem mandar que eu vou lendo para a doutora, eu vou acompanhando aqui com ela. Doutora Adriana, tem mais uma pergunta aqui da Zilda. A doutora Zilda, ela fez a seguinte pergunta aqui para nós. Os ovos das diferentes linhagens têm o mesmo tempo de eclosão? Na verdade, não, né? Cada ovo, cada ciclo, cada nematóide é uma história particular. Então, a gente tem a média, né? Geralmente, tudo ocorre na média ali, mas não podemos falar que é ao mesmo tempo. Não, tem essa diferença, tem uma margem, né? Dias, uma média, em X dias vai ocorrendo essa eclosão. E aí depende muito com a época também, toda a situação. Então, vamos pensar lá, numa época quente, então 2, 3 dias ocorre a eclosão dos ovos. Numa época mais fria, isso demora um pouco mais. Esses fatores que vão interferindo na eclosão. Mas a gente não padroniza. Se é tudo ao mesmo tempo, não. Cada situação é uma situação e tem variações. Entendi. Hoje, uma pergunta minha agora para você, doutora Adriana. Hoje, qual que é a região? Existe uma região do nosso país que sofra muito mais com os nematóides
em relação ao resto do país, ou as perdas aí, né, com os nematóides, elas são gerais? Existe alguma região que tenha um destaque maior e que não se consegue fazer um controle adequado, talvez em decorrência da espécie ou das condições ambientais? O que você pode dizer para a gente em relação às estatísticas do nosso país, em relação às regiões do nosso país, assim? Então, Everton, é uma pergunta interessante, bem complexa. De uma forma geral, a gente tem problema no país todo. E aí a gente tem algumas concentrações nos grandes centros de produção. Então, se você pensar Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, a gente tem todo tipo de espécie lá acontecendo, porque uma coisa está ligada à outra. Eu tenho maior produção, eu tenho maior alimento, eu tenho maior disseminação ali, maior multiplicação, maior desenvolvimento do nematóide. Então, onde a agricultura é mais intensa, a gente tem essa possibilidade de ter maior problema. Só que, ao mesmo tempo, essa região, ela é bem tecnificada, né? Se a gente pensar Mato Grosso, por exemplo, são grandes fazendas tecnificadas, que fazem o manejo. É mais fácil você fazer um grande produtor entender e fazer esse manejo do que um pequeno produtor. Porque o grande produtor, ele está perdendo tantos por hectare, ele tem infinitos hectares na fazenda dele. A hora que ele faz essa conta, ele perde muito. Então, é mais fácil, geralmente, né? Ele é mais tecnificado, ele aceita mais, você consegue fazer o manejo melhor ali. Geralmente, pequeno produtor é mais difícil. E também a gente entende que não é tão fácil, né? Se você tem mais recurso, entra a questão financeira, tudo mais. Mas a gente pode pensar assim, problema a gente tem em todo lugar. Nos grandes centros, né, de maior produção, a gente tem mais problema e esses locais estão mais abertos a receber os manejos para colocar em prática. Então, seria mais ou menos isso. E aí, é claro que a gente tem alguns casos pontuais, pensando em espécies, tem algumas regiões que ocorrem algumas espécies só, tem umas que são mais agressivas e tem controles, o controle é mais difícil e tudo mais. Mas, de uma forma geral, não dá para a gente afirmar aqui o problema é maior. A gente pode falar, olha, atualmente, em tal lugar, o problema é maior com tal espécie. Lá, o problema é maior com tal espécie. Mas a gente tem nematóide em todo lugar, causando problema em tudo. Entendi, muito bom. Eu recebi uma pergunta aqui de fora, doutora Adriana, que é o seguinte, a partir da eclosão, em média, quanto tempo o nematóide leva para chegar à fase de reprodução? Por favor, não, eu estava lendo uma outra questão aqui, por favor, me repete. A pergunta que eu recebi foi a seguinte, a partir da eclosão, em média, quanto tempo o nematóide leva para chegar à fase de reprodução? Depende da temperatura, a temperatura interfere aí. Em média, em temperaturas ótimas, que a gente considera de 25 a 30 graus aí, a gente pode considerar também de 24, 25 dias a 30 dias. Você diminuiu a temperatura, o ciclo prolonga. Isso pode ser aplicado em diversos gêneros, né? Em diversas espécies. Mas é mais ou menos isso aí. Vamos pensar nas condições da safra. 30 dias fecha o ciclo, para ficar mais fácil. Tem uma variação, mas vamos pensar assim, com 30 dias vai fechar o ciclo. Aí, se a gente for pensar em inverno, 45 dias. Bacana, muito obrigado. Essa pergunta quem fez foi o Bruno. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui pelo chat, doutora, há quanto tempo, em média, seria o ciclo reprodutivo do Pratylencos? Esse ciclo reprodutivo, né, quando começa a ovoposição até a eclosão, ele é uma pergunta do ciclo de vida, ciclo reprodutivo mesmo. Pensando no ciclo aí de 30 dias do nematóide, de ovo até fase, né, final. Uns 10 dias, 15 dias, ele vai estar nessa fase de reprodução, porque, como respondido antes, né, não acontece tudo ao mesmo tempo. Então, vai ter nematóides chegando na fase adulta, reproduzindo, outros ainda mais atrasados. Então, vamos pensar aí em torno de 15, 10 dias, está dentro dessa faixa de reprodução. Aí, quando for misturando os ciclos, isso vira meio que uma bagunça, né? Porque você vai ter vários ciclos, sempre vai ter toda a fase de nematóide
ali naquela raiz acontecendo. Vai ter ovos, vai ter juvenis, vai ter fêmeas, vai ter tudo. Um cruzamento de fases, né? Isso. Não tem começo, meio e fim determinado. Entendi. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui. Em média, o nematóide pode causar quantos por cento da produção, né? Eu acredito que a pergunta seja qual é o prejuízo, em média, a porcentagem da produção que o nematóide afeta. Isso é variável. Uma área não controlada, então depende da espécie que você tem, da população que você tem. Certo. E da cultura, tudo mais. Então, essa questão pode chegar aí a 70%, 80% ou 100% da área, em casos extremos. Perfeito. Então, você percebe que não tem uma resposta certa, porque tudo depende. Então, como eu falei, manejo, né, não é uma receita de bolo, então tudo depende. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma espécie de meloidógena, enterolobe, e na cultura da goiaba ele é determinante. Então, se você tiver uma área com esse nematóide, as plantas vão morrer e você não tem produção. Ou seja, é 100% o problema. Agora, vamos imaginar na sua área de soja, lá, depende do manejo que você faz, depende da espécie que você tem, depende do nível populacional. É isso que vai interferir nessa porcentagem aí. Mas vamos pensar assim, eu tenho a minha área e eu não cuido. Tá, eu vou ter 5% essa safra que vem eu vou ter muito mais nematóide, eu vou ter 15%, e assim vai gradativamente até que você vai chegar numa porcentagem alta de perda. É mais ou menos assim. Muito bom. Essa pergunta quem enviou foi o Hugo. Nós recebemos uma outra pergunta aqui. Qual a importância do controle de nematóides em culturas hospedeiras, mas que não sofram tanto com os nematóides, pensando na sucessão das culturas? Por exemplo, soja e milho. Quem mandou essa pergunta foi o Marcos Antônio. Ele vai ser o agente responsável pela manutenção da população, podíamos pensar assim. Então, por exemplo, eu entro, né, com uma rotação, uma determinada cultura, o nematóide vai continuar ali, eu vou produzir normalmente naquela cultura, mas eu tenho um nematóide que eu vou deixar ele para quando eu entrar com uma cultura mais suscetível, ele está legal ali na área e conseguir atacar. Então, ele meio que vai manter, né, essa população de uma safra para outra. O interessante é você usar uma cultura que, mesmo não pensando só em produção, ela consiga dar uma redução. Porque aí funciona tipo uma flutuação, né? Você entra com essa cultura, a população vai lá embaixo. Quando você entra com uma mais suscetível, quando eu falo em suscetível, eu não falo em escolher a cultivar suscetível. Eu falo em certas culturas que não tem resistência ou não tem... É suscetível no sentido de não pensando em resistência e suscetibilidade, mas pensando em naquela cultura vai ter um ataque para aquele nematóide, para aquela espécie ali em questão. Então, aí você baixa a população, até ela aumentar novamente, você tem grande chance daquela safra você ter uma perda pequena ou quase perda nenhuma. Entendi. Se você mantém todo o ciclo uma população, uma cultura suscetível, essa população sempre vai aumentando, né, linearmente. Então, esse é o interessante, você causar essa flutuação. Entendi. Perfeito. Uma pergunta, doutora. Né? Sim. Uma pergunta minha agora. Essa cultura vai produzir, mas vai manter a população. Sim. Uma pergunta minha agora, um pouco capciosa da minha parte. Você mostrou ali os resultados do produto Biosolos e as vantagens que esse produto traz. Você, inclusive, comentou sobre as diferenças do controle químico e do controle biológico. Uma pergunta, em relação ao conhecimento do produtor, o acesso desse produtor, hoje em dia, de modo geral, esse conhecimento ele é acessível para todos os produtores de pequeno ou grande porte, ou eles ainda têm muita dificuldade para identificar e compreender o problema para que depois eles possam ir ao encontro da solução? Sim, muita dificuldade. O nematóide, né, até pouco tempo atrás, quando eu comecei na área nematológica, o meu mestrado, a gente já não tinha a orientação que a gente tem hoje. Hoje, a gente vê que todas as empresas, todo mundo está correndo atrás de um nematicida.
o produtor está aceitando isso, então já evoluiu bastante. Há pouco tempo atrás não tinha essa visão, mas ainda é muito limitado. O produtor não tem esse acesso, e se ele tem um conhecimento, é um conhecimento superficial, não é claro. É por isso que a gente geralmente não observa um bom sucesso no manejo de nematóide, porque ele não é aplicado corretamente. Entendi. Ainda falta compreensão e conhecimento em torno do assunto. Falta e falta muito, principalmente de pequeno produtor. Entendi. Então, talvez seria uma oportunidade para que as empresas que propõem aí as suas soluções para controle também façam um trabalho de compartilhar o conhecimento, né? De disseminar esse conhecimento e ajudar o produtor a compreender o problema dele, né? Esse é o caminho, Everton. Esse é o caminho. Porque fica muito mais fácil, até vamos pensar, gente, numa área que a gente não entende. Quando alguém aborda um produto, um problema, a gente vai num médico, ele fala, você tem tal coisa. Aí ele explica muito bem e você entende perfeitamente o que você tem. É muito mais fácil de você aceitar o tratamento, do que você tem que fazer, como está funcionando aquilo em você. Agora, quando fica na dúvida, é difícil. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, é fazer essa orientação, passar esse conhecimento para o produtor, ele vai falar, nossa, isso dá problema mesmo, eu preciso cuidar disso mesmo, eu estou fazendo correto, assim, assim. Então, esse é o caminho para a gente seguir e ajudar o produtor. Bacana, legal. Muito obrigado. Eu não sei se alguém vai enviar mais alguma pergunta, acho que essas são as perguntas do dia. Deixa eu ver se eu recebi mais alguma aqui por outro canal, mas eu acredito que não. Bom, deixa eu ver, acho que chegou mais uma pergunta aqui. Acho que chegou uma. Chegou mais uma, vou ler aqui. É uma pergunta do João. Pensando em um campo demonstrativo, visando demonstrar o controle da população de nematóides em uma fazenda, qual a melhor maneira de avaliar a eficiência desse produto no campo? A análise de solo nas reboleiras antes e depois é uma métrica suficientemente boa? Vamos pensar, deixa eu ler aqui essa pergunta dele. Pensando, então, num campo demonstrativo. Seria uma alternativa, né? Essa análise em reboleira. Mas a gente não pode esquecer do fator que, muitas vezes, a resposta que você vai ter ali de baixa população não está ligada só à eficiência do produto, mas também ao fim do ciclo, né? E aí a queda do nível populacional, porque aquelas plantas, vamos pensar na reboleira, então, as plantas já estão bem atacadas, vão morrendo e tudo mais, a população vai aumentar, vai diminuir, perdão. E aí, a hora que você pega esse resultado, você faz uma aplicação numa reboleira que você tem uma população alta. Depois de 30 dias, você vai lá e avalia. Essa população baixou por eficiência do seu produto ou porque a população nematológica ali abaixou naturalmente devido a essa falta de alimento e tudo mais. Então, meio que você fica numa dúvida. É como se você criasse um falso positivo ou um falso negativo na resposta, né? Exatamente. Não dá para você afirmar. Não dá. Você tem que ter essa consciência. O ideal é você fazer um delineamento experimental mesmo, com parcela certinho, de preferência com testemunhas pareadas, que a gente costuma falar. A gente coloca linha a linha, uma a gente aplica, a outra não. E aí a gente acompanha ali a evolução, né? Não só numa reboleira, mas a gente acompanha essa evolução populacional na área toda. A área que não tinha e vai ter, a área que tem e continua tendo, a área que tinha e morreu, e aí você consegue ter uma resposta mais confiável do que você pensar isoladamente numa reboleira, que vai ter grande chance da população reduzir por falta de alimento ali, né, por ter passado a época ali, o ciclo e tudo mais, e não só ao controle que você utilizou. É interessante. Veja bem, até isso linka ao que eu falei anteriormente, né? Se para nós que trabalhamos para a pergunta do João, né? Pensando num campo demonstrativo, ou seja, num controle ali demonstrativo, numa pesquisa, num experimento, se já é difícil e gera dúvidas, imagina para o próprio produtor, que é mais carente de conhecimento do que quem trabalha diretamente com isso, né? Sim, é complicado, é complicado. Eu entendo perfeitamente o produtor, porque não é simples. Não. Deixa eu ver, acho que chegou mais uma pergunta aqui.
usando o micro-organismo há 4 anos, tem controle melhor sobre o nematóide em cana-de-açúcar? Não sei se é exatamente essa pergunta, é uma pergunta do Ricieri. Certo. Eu não compreendi Bom, exatamente. Depende, né? A gente tem que analisar alguns pontos. Como que ele está fazendo essa aplicação? É anual? Anualmente ele está fazendo? É isso? Ele fez plantio e agora ele faz no corte, na soqueira, ele faz essas aplicações? Seria isso? Mas pensando de forma geral. Sim, se você fazer o controle biológico, né, os controladores biológicos inundativos, eles não são como o controle natural, que a população se mantém ali e ela vai se multiplicando. Você faz uma aplicação e não quer dizer que essa população que você aplicou vai se estabelecer 100% e manter. Vai cair. É por isso que você tem que, periodicamente, fazendo essas aplicações. Se ele está há 4 anos cuidando dessa área dele, a tendência é que vai ter resultado. Então, se você começa o manejo, você vai ter. Só que vamos pensar assim, eu faço a minha aplicação na soqueira e depois de 1 ano eu vou fazer de novo. Essa população vai ter um controle, né? Dependendo também do nível populacional, o controlador biológico não segurar tanto a população. Então, pode ser, se ele já entrou aplicando, né, esse biológico com uma população razoável e ela está conseguindo controlar, o interessante é que ele faça mais vezes do que anualmente. Mas, enfim, quanto mais tempo ele fizer, melhor o resultado. Mas é claro que isso não é garantia de resultado, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Depende quantas aplicações ele faz, depende qual é o nível populacional que ele tem lá na área, tudo isso depende. Certo. Doutora Adriana, mais uma pergunta, essa é a última, para a gente poder encerrar a nossa apresentação. A última pergunta é do Leonardo, ele disse o seguinte: pela sua experiência, qual o melhor manejo de nematóides em cana-de-açúcar? Seria o clínico ou o biológico? E visando a aplicabilidade no tratamento de tolete. Vejo muitas empresas multinacionais com DNA químico embarcar totalmente nos biológicos, ou seja, os biológicos de fato viraram o jogo? Não, tudo depende do seu nível populacional nesse caso. Se você tem uma população alta, você tem ali 5.000 pratilencos, zéia, numa área, o seu biológico não vai controlar. Não adianta você colocar o biológico ali. Entendi. O que você tem que fazer? Você entra com o químico dá aquele choque, a população cai. Você vem com o biológico, que aí o biológico consegue dominar a população baixa e estabelecendo. Aí, periodicamente, você vai fazendo uma aplicação de biológico. Mas se você tem uma área, então, com alta infestação e você começa com biológico, você não vai ter um resultado. E aí, ele comentando das empresas, né? Está muito ligado, essa questão de biológico entrando no mercado hoje, está muito ligado ao que o planeta está pedindo, essa questão de sustentabilidade, agressividade. Então, o biológico, ele vem a responder isso, né? Que todo mundo está procurando. Menos agressivo para o meio ambiente, para o homem, né, para o operador, para o agricultor ali. Então, a gente tem pedido mais isso. Com base nisso, o biológico é uma saída. Então, ele está sendo usado, mas em certas situações, o químico, você tem que usar o químico, senão você não vai ter um bom sucesso. E o biológico não consegue substituir o controle químico, a não ser que você faça o monitoramento, você é um produtor, faz o monitoramento da sua área, sempre faz. Você é bem tecnificado e você faz o seu monitoramento. E aí você descobre que tem a introdução de nematóide ali, a sua população está baixa. Você entra com biológico. Aí você vai mantendo. Nesse caso, você não precisa usar o químico nunca, porque você vai conseguir fazer um manejo legal. Mas agora, em outras situações, não. Então, é análise. Então, você percebe que toda pergunta é análise, depende. Não tem uma solução pronta? Sim, entendi. Realmente, de fato, depende muito das circunstâncias e depende desses fatores que você mencionou, né? Sim. Doutora Adriana, eu acho que encerramos aqui as perguntas. Acabou até passando um pouco aí do tempo que a gente tinha previsto, mas Sim. Foi um imenso prazer, aí, um imenso privilégio para a gente poder aprender um pouco mais com você.
e eu agradeço imensamente aí o seu tempo, a sua disposição e o seu conhecimento, né, e a sua atenção em responder aí as perguntas de todos nós, tá? Muito obrigado. Obrigada, Everton. Eu que agradeço aí o convite. Muito legal interagir, né? Poder passar um pouco de informação e tirar dúvida do pessoal, que é bastante, né? Tem muitas dúvidas ainda em relação a nematóides. Eu agradeço, então, mais uma vez. Gostei muito de participar. Estou aí à disposição. Se alguém, eu deixei meu contato. Se alguém tiver dúvidas, tudo mais, pode entrar em contato. Vocês podem repassar o meu contato se alguém pedir. Claro. Nós aqui, né, da FCA, da Unesp, o Laboratório de Nematologia está de porta aberta aí, e qualquer problema a gente fica à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Imagina, que é isso. Bom, muito obrigado, então, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço, até a próxima. Abraço, tchau, tchau, doutora Adriana. Tchau.